Boa noite. Alguém aqui conhece compliance a fundo? A palavra compliance? Não? Legal. Então eu vou trazer um conteúdo novo. Isso para mim é gratificante, para estar compartilhando aprendizados, né? Vou falar um pouquinho sobre gestão de risco. Quais são os riscos que uma navegação traz? E aí vocês vão entender que compliance e gestão de risco, o título da minha palestra aqui, é um título redundante, tá? Quero aqui nessa próxima 1 hora responder essa pergunta: como parar de apagar incêndio nas empresas? Tá? Primeiramente, me chamo Eduardo Carrilho, sou sócio e diretor da certificadora Record, sou graduado em Tecnologia da Construção Naval, especialista em Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças, estou cursando mestrado de Administração de Empresa, tá? Mas o que eu gosto de falar mesmo é que eu sou o pai do Levi, um garotinho de 8 anos, a quem eu dedico toda a minha vida. Sou filho da Maria, do senhor Edmírcio, eu sou educador, eu educo o meu filho, eu educo as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estão ao meu redor. Isso é uma grande paixão minha. Desde os meus 20 anos eu trabalho com instrução, já fui professor de informática, né? Sou um professor lá na minha empresa e educar é a minha paixão. E eu também sou instrutor de mergulho, tá? Aqui no Amazonas é possível mergulhar e vocês deveriam experimentar. Bom, o que é o compliance? O compliance, primeiro, para dar uma introdução ao compliance, nós temos que entender o que são normas, porque o compliance vai trabalhar com normas, tá? Do dicionário que eu peguei rapidinho no dicionário, normas são tudo que estabelece e regula procedimentos, padrão, preceitos, princípios, regras, ou seja, é tudo que tem algo a seguir, né? Então, as normas é qualquer coisa que você coloca no papel e diz que precisa ser feito isso, tá? E aí a gente tem o quê? Todas as empresas precisam seguir normas que elas podem ser regulatórias, ou seja, um órgão ou uma agência, governo estadual, governo federal, municipal, alguma outra agência, ANP, Anatel, Anvisa. Isso são normas regulatórias. Existe um órgão que aplica essas normas. E existem as não regulatórias. A partir da que a sua empresa cria um procedimento, um processo, uma instrução de trabalho, uma política de ética, uma norma de conduta, tudo isso são normas. Só que são normas que não são regulamentadas, não são regulatórias. São as normas que a empresa decide segui-la. Tá? Entendendo o que é norma, agora a gente entende o que é compliance. O compliance, ele vai pegar e vai fazer um mapeamento de todas essas normas, tanto as regulatórias, que a minha empresa, devido à minha atividade de serviço, é obrigatório segui-la, e as normas que a minha empresa criou, porque ela sabe que se seguir essas normas vai entregar um bom produto, vai fazer um bom serviço, tá? E vai fazer o que? Diminuir os riscos. O compliance, então, ele vai pegar, mapear as normas regulatórias, as normas internas, e vai avaliar que aquilo, ou qual item daquela norma gera um risco. E qual é esse risco? Se é um risco alto, médio, baixo. E a partir daí, as empresas vão, os seus gestores, a alta direção, vão avaliar
o que é esse risco e como podemos fazer para mitigar esse risco. Se eu tenho lá uma norma que aquilo vai me gerar um risco, como um acidente, uma causa trabalhista, enfim, qualquer tipo de risco, o compliance, ele vai mapear, verificar todos os pontos críticos e vai levar para a alta direção, e a alta direção vai aceitar o risco e manter do jeito que está, ou não, vai inventar, criar normas, outros procedimentos para que esse risco seja diminuído. A ideia do compliance é então ficar mapeando todos os pontos críticos de risco de uma empresa. Existe agora, desde 2021, a norma ISO do compliance, mas é uma certificação, independente de certificação ou não, o compliance ele vai fazer isso, mapear todos os procedimentos, todas as normas, regulatórias ou não, para fazer o gerenciamento de riscos, tá? Isso daqui, pessoal, é o tanto de normas regulatórias que existe no setor naval, tá? A certificadora, a Record, nós, a gente olha só isso aqui, tá? Uma certificadora, quando ela está fazendo a certificação da embarcação, ela está olhando norma 2, norma 1, se a embarcação for mar aberto, e acabou. E todo esse restante está regulamentando o setor da área naval. Para o empresário, controlar essa quantidade de normas não é fácil, não é simples. O compliance vem para ajudar vocês. Ele vem, lógico que ele não vai saber no detalhe de cada coisa, de cada item desse, mas os gestores das áreas, da área de navegação, vão poder auxiliar. E o compliance ele fica monitorando. Então o compliance é isso, é uma forma de você identificar quais são as normas, avaliar os riscos, buscar soluções para mitigar o risco e você ter uma empresa suscetível a menos riscos e menos problemas, né? Os riscos podem ser classificados de conformidade quando a minha empresa não atende algum requisito da norma, tá? E isso pode me gerar um problema. O risco pode ser operacional, na falha da entrega do meu produto, na falha da entrega do meu serviço, dentro da minha operação, pode acontecer ali algum problema, e esse problema gerar outros problemas, e pode também ser reputacional. Um risco pode queimar a imagem da minha empresa. Acho que vocês viram recentemente um grande varejista, não vou lembrar agora o nome, eles contratam a empresa terceira para fazer segurança. Então você tem lá sua loja de roupa, de alimentos, varejista, enfim, e contrata sempre o terceiro. O terceiro ele tem que, pelo compliance, seguir as normas da empresa normalmente, como se o colaborador dela fosse, né? E numa história que aconteceu recente, esse segurança bateu num ladrão, e esse ladrão sofreu um traumatismo craniano e faleceu. Como que ficou a imagem dessa instituição nessa parte reputacional, né? Não sei se vocês acompanharam isso na internet, mas ficou mal falado. Imagina vocês, embarcações derivadas de petróleo, tendo um acidente e derramando o combustível todo pela calha dos rios. Como que isso vai sair nas notícias, nos jornais? E se for uma empresa listada na bolsa, como que as ações vão despencar? Isso é risco reputacional, tá? Então tudo isso, quais as consequências? Imagem manchada da minha empresa, dependendo do que for, paralisação das atividades,
O que para uma empresa gera quando as atividades são paralisadas? Qual o custo? Como que vai ficar o lucro da empresa? E as multas, pagando ações trabalhistas? Oi, filho. Como que a empresa vai ficar com lucro, com caixa, sem caixa, né? Ou até com clientes deixando de fazer serviço com vocês, porque eles não querem associar a marca deles àquela empresa que, por não saber gerenciar o risco, teve sua imagem manchada. Então é isso, tá? O compliance, no Brasil, ele está mais difundido nas instituições financeiras, porque veio justamente lá da Lava Jato, né? Ele veio para a gente, para o Brasil, numa ideia de combater a corrupção, né? Mas ele não é isso, só isso, ele é muito mais, ele é gestão de risco como um todo. E ele vem para que você não tenha esse tipo de problemas aqui, e outros, tá? E a certificação com tudo isso? Bom, para quem tem embarcação certificada ou trabalha em empresa de navegação que faz vistorias de classe ou vistorias de certificação estatutária, nada mais é do que mitigar o risco. As normans, elas estão aí, e as regras que estão lá não foram inventadas do nada. Uma ou outra até que foram, mas a maioria não. Elas vêm de quê? De normas internacionais, porque engenheiros navais, profissionais da área, identificaram em acidentes de embarcações que já aconteceram no passado e colocaram as regras que estão aqui hoje para evitar acidentes, ou acontecendo o acidente, que ele seja minimizado. A certificação é isso, tá? Nada mais é do que você cumprir as normas, estar conforme, e uma embarcação que está conforme, ela está mais segura. Ela minimiza os problemas de segurança, tá? Então a certificação é isso. Por isso que eu falei que o título está redundante. Compliance é gestão de risco já está no título, e certificação é atender normas que 80% da norma é sobre segurança. Agora, pessoal, tudo isso que eu falei não adianta nada. Não adianta nada. Por quê? Porque quem comanda, quem faz, quem está no batente, quem vai pôr tudo isso em ação para funcionar são pessoas, certo? O que é uma empresa? Uma empresa não são as paredes, o local, a cidade, a conta bancária. Uma empresa, ela é a combinação de pessoas e processos. Se você não tem processos, as pessoas fazem tudo de qualquer jeito. Aí você troca as pessoas, coloca outras, não tendo processo, fica tudo uma bagunça. Se você tem processos, as pessoas conseguem executar as atividades da sua empresa. Mas se não tem pessoas, processos não adianta nada. Então empresas são processos e pessoas. Bom, pessoas são complicadas, né? E eu me ponho nessa situação porque eu sou complicado, né? Muitas vezes. Meu time está aqui de prova, né? Tem alguns clientes aqui que sou complicado e todos nós somos complicados. Lidar com pessoas é complicado. Mas não veja isso pelo lado ruim, tá? Cada pessoa é um universo dentro de si e isso
tá tudo bem. O importante é a gente tem que aprender a lidar com a situação, aprender a lidar com as pessoas. E se não tiver pessoas dentro de uma empresa, nada do que eu falei agora atrás vai adiantar de alguma coisa, tá? E como alinhar o comportamento das pessoas para que elas estejam focadas, engajadas, comprometidas para entregar os melhores produtos e serviços para o seu cliente, para que elas possam, de forma correta, responsável, mitigar todos os riscos da sua empresa. Então você é empreendedor, você é empresário, você é dono de empresa. Se você quer ter uma empresa que tenha pessoas, colaboradores alinhados com o que você deseja, você tem que lidar com comportamentos. Você tem que lidar com a cultura das pessoas. É a cultura. E o que é cultura? Cultura é o jeitão das coisas, como elas funcionam, tá? Cultura não é Lei Rouanet, não, tá? Cultura é como as pessoas funcionam. Qual é o jeitão daquela turma? Qual é o jeitão daquele país? Qual é o jeitão daquela comunidade? Como aquele grupo de pessoas funciona? Uma empresa tem uma cultura, boa ou ruim, automaticamente, a partir da hora que você juntou 2, 3 pessoas, você já está criando uma cultura ali. E se ela não é cuidada, tratada, pensada, estruturada, você vai ter uma cultura talvez largada, talvez não, depende, como é que você vai conduzir, tá? Então assim, para você ter pessoas que possam mitigar riscos, que possam seguir processos, você tem que ter pessoas engajadas. E para você engajar pessoas, você tem que trabalhar a cultura. E para trabalhar a cultura delas, não é simples. Cultura é comportamento. E mudar o comportamento não é fácil. E a gente começa a cuidar disso quando nós temos o quê? Uma missão declarada. Existem várias formas de trabalhar a cultura. Uma das mais simples e mais utilizada é você dar clareza para a sua empresa e para os seus colaboradores. Através de uma missão, não só disso, mas através de outros documentos. Você, empreendedor, empresário, ou vocês gestores, vocês vão escrever qual é a missão da sua empresa. E o que é missão? Eu vou contar uma analogia aqui, que é como eu vejo a questão de missão, visão, valores. Eu não acreditava isso no passado, tá, pessoal? Eu via isso nos sites das empresas, achava que isso era balela. Até que eu entendi como utilizar isso na minha empresa. Porque não adianta só escrever, você tem que viver isso. E por isso a nossa missão tem que ser desenvolvida de uma forma que não é ultra fora do padrão, aquele negócio assim que você olha, uau, mas na prática não é isso. Na prática eu como empresário não faço, não acompanho, não sigo o que eu escrevo. Então ela tem que ser realista, ela tem que dizer o que eu faço, o que eu quero, aonde eu quero chegar, tá? Então quando eu olho missão, visão, valores, para vocês entenderem como esse negócio funciona, é assim, ó. A visão é o meu ponto B, eu estou no ponto A, quero chegar no meu ponto B. Minha empresa é pequena e eu quero aumentar 10% o tamanho dela, ou eu quero atender um certo serviço, ou eu quero fazer alguma outra coisa. Esse é meu ponto B. Então eu preciso sair do ponto A e ir para o ponto B. Para eu sair do ponto A e o ponto B, eu preciso visualizar meu ponto B. Então eu preciso escrever, declarar o que é o meu ponto B, o que é a minha visão. Eu pretendo ser, eu vou ser uma empresa assim, assim, assado. Isso é visão. E para chegar na minha visão, o que eu preciso fazer? Todos os dias eu preciso executar a minha missão. Imagine um caminho que eu estou saindo do ponto A e lá o meu destino é meu ponto B. E esse meu caminho, esse meu percurso que eu vou caminhar,
é o que eu faço todos os dias, é a minha missão. A minha missão, ela tem que estar de uma forma que ela vá me levar ao meu objetivo, meu ponto B. De outras formas, nós podemos falar tudo isso aqui de planejamento estratégico. Para quem já ouviu falar em gestão, planejamento estratégico é a mesma coisa. Quais são as minhas atividades? Qual é o meu plano de ação que vai me fazer eu sair do meu ponto A e do meu ponto B, todo dia executando a minha missão? E todo caminho, pessoal, você tem atalhos, tá? Essa aqui, pessoal, é a missão da Record, tá? Antes de eu continuar aqui a analogia, né? Isso aqui é uma coisa que nós escrevemos em grupo há 2 anos atrás. A gente ainda não atende integralmente ela, mas fazemos o possível todos os dias para cada vez atendê-la melhor, né? Então, quando a gente fala que nós zelamos pelos interesses dos nossos clientes, nós zelamos pela propriedade da sua embarcação. Quando nós fazemos vocês cumprir as exigências da norma, porque são itens de segurança, vocês podem não gostar, porque a gente coloca um monte de exigência, mas estamos zelando pelos interesses de vocês, tá? E quando estamos fazendo isso, né, nós atendemos sempre com agilidade e solicitude. Nós temos como comprometimento a segurança, a salvaguarda da vida humana. E nós agora estamos desenvolvendo formas de atender essa outra parte do meio da nossa missão, que é, como que nós fazemos isso? Conscientizando armadores, tripulantes. E agora nós estamos criando um trabalho para levar essa conscientização dos itens normativos de consciência para vocês. Então a gente escreve a missão e vive ela todo dia. Hoje, pessoal, vamos reunir aqui, o que nós temos que fazer para atender esse item? Ou, me ligam aqui, problema, certificado não saiu. Por que não saiu? Se a gente tem que entregar com agilidade. Vamos entender qual é o problema? O que aconteceu que não saiu com agilidade? Vamos caçar aqui porque está na nossa missão. Se um falhou, eu preciso criar procedimentos para evitar novas falhas. É assim que se vive a missão. Reunir no grupo todo dia não, né? Mas de tempos em tempos, para discutir os desvios que aconteceram da missão, tá? Que é o que eu tenho que fazer todos os dias. E se eu não fizer, não tá legal, tá? A visão é o meu ponto B, tá? Então nós estamos aqui no caminho, preciso chegar lá, o caminho é esse, eu preciso dar todos esses passos todos os dias e eu não posso desviar dos meus caminhos. E os meus caminhos são os valores. Se você não quer um colaborador fazendo algo errado para atender um fim, né? Os fins justificam os meios, né? Os fins não justificam os meios. Se você tem esse pensamento, você transmite isso para o seu colaborador e o seu colaborador tem que entender e fazer dessa forma. Se eu vou fazer um serviço que eu estou sendo irresponsável, eu deixo de fazer e não faço. Esse é o meu valor, responsabilidade. Se eu vou fazer algo que é irresponsável, eu não faço, e o meu colaborador não pode fazer também. Se eu atender um cliente e eu não for humilde, ou eu não tiver empatia, porque ele está com um problema na embarcação dele, precisa sair, e a norma, por questões normativas, a documentação não pode sair, e eu simplesmente esnobar, eu estou errado, eu não estou atendendo um valor meu, eu não estou sendo empático com a situação do meu cliente. Então isso são valores que, se eu tiver, ou meus colaboradores, tendo atitudes que desviam disso, é quando eu estou pisando fora do meu caminho, e aí o valor vem para dar um tapa em você e te pôr no caminho de novo. E é assim que a gente vive missão, visão e valores. É assim que a gente cria um planejamento estratégico. É assim, com o dia a dia, que a gente trabalha a cultura da empresa. E os colaboradores vão entendendo isso e vão se moldando a essa situação, tá? A atender a sua missão, a atender os seus valores.
Aí, pessoal, vem um grande ponto para isso aqui, ó. Porque você tem aqui sua gestão, a alta direção, o empresário. Ele cria missão, cria visão e cria valores. Mas para empresas grandes, em que muitas vezes o diretor não consegue alcançar todos pela quantidade de pessoas, de colaboradores que tem na empresa, como é que essa informação vai ser transmitida? Porque não adianta pôr no papel e pôr no site e esquecer isso. Se esquecer não adianta nada, só escrever não adianta nada. A escrita, né? A escrita, ela é para facilitar uma comunicação. A escrita que você faz, você declara aqueles 3 pontos para facilitar a comunicação. Quem já brincou quando pequeno de telefone sem fio? Já, né? Você fala uma coisa aqui pro primeiro, o primeiro fala pro segundo, fala pro terceiro, fala pro quarto. Quando chega no último, o que acontece com a informação? Perdida. Muda, adultera, corrige, tá tudo diferente. Quando eu não tenho isso escrito, é como se eu tivesse um telefone sem fio. A informação vai passando de um para o outro, vai se distorcendo e está tudo bem, fica tudo ali, naquele jeitão mesmo. Então isso aqui facilita. Agora, quem são as pessoas principais que precisam pegar a palavra do empresário, do gestor, do grupo da alta direção e passar divulgando ela, cobrando e ficando ali ao lado por toda a comunicação com a empresa, com todos os colaboradores? Quem são os principais agentes? É a liderança, os líderes. Os líderes têm que ter o papel mais ou menos de como Jesus, dos apóstolos. Jesus escreveu, falou e viveu muita coisa e deixou um legado muito bom. Tem livros hoje falando que a Bíblia, né? Jesus foi o maior líder da humanidade. Por quê? Porque ele soube passar, transmitir uma informação. E depois os apóstolos escreveram ela e replicaram. Hoje, eu não lembro mais quanto, mas é mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que conhecem a palavra de Jesus. Por quê? Porque tiveram a sua liderança sendo transmitida dia após dia até hoje. Claro que lá, né, não quero fazer uma alusão a isso, mas a mensagem que nós criamos na alta direção, ela precisa ser entendida pela liderança e a liderança precisa replicar para todos os colaboradores. Se não tiver esse papel da liderança, a mensagem vai se perder no meio do caminho. Tem que ser igual uma cascata de chocolate. Já viram isso no Cacau Show? Cascata de chocolate? O chocolate que sai aqui em cima, ele tem que ser o mesmo que cai aqui embaixo. Quando você pega um pouquinho de chocolate, ele tem que ser o mesmo sabor, a mesma textura, a mesma cor. A mensagem tem que ser propagada, e isso é um desafio também. Trabalhar a cultura é um desafio. As pesquisas falam que para mudar uma cultura, para valer, pode levar até 5 anos. Dependendo das ações do dia a dia, da energia que o gestor, que os gestores, que o empresário põe na empresa, esse tempo pode encurtar ou alongar, tá? Então a liderança tem que o quê? Seguir processos, né? A gestão de uma empresa tem que ter processos. Dentro desses processos são feitos procedimentos, são as regras, instruções de trabalho. Tem que ter indicadores, precisa ter metas, tá? Indicadores, pessoal, nada mais é do que é uma forma de você mensurar o trabalho. Não pensem vocês que indicadores e metas são funções só do departamento de vendas, do departamento comercial. Todos os departamentos, até RH, a operação, o RH, tudo pode ser colocado em indicadores, tá? E não é pode, o certo seria deve ser,
Porque à medida que a empresa vai crescendo, não tem eu, como dono da empresa, ficar monitorando os trabalhos de todo mundo. Os indicadores têm que falar por eles, por esse trabalho. São os indicadores. Ter indicadores em empresas, a Record, que é uma certificadora, até um ano atrás não tinha indicador, até 2 anos atrás não tinha indicadores. A gente não conseguia imaginar quais indicadores podia colocar no vistoriador, no analista de projeto. Hoje a gente tem quase 30 indicadores diferentes, que monitoramos mensalmente e alguns até semanalmente. E até o final do ano esses indicadores ainda vão aumentar. Isso é gestão. Quando você cria um procedimento que explica que aquilo funciona seguindo esses passos, ao final ele tem que te entregar um número. E esse número é um indicador. Pode ser indicador de tempo, que aí você vai querer ou aumentar ou reduzir, dependendo da finalidade. Quantitativo, qualitativo, tá? Vocês têm a liberdade de construir um indicador que mais fizer sentido dentro da sua empresa. A partir da hora que você tem um indicador, você começa a criar históricos de como aquilo está funcionando. E a partir daí, você começa a colocar metas. Metas é fazer com que esse indicador atinja um objetivo. Se o meu objetivo é ter agilidade, o meu indicador precisa ser de tempo. E eu preciso ter uma meta para reduzir o tempo. Porque quanto menor esse tempo, mais ágil eu sou. Então, com um sisteminha ou com uma planilha, eu dou entrada no processo, abro o timer, cumpro o meu processo, entrego o meu processo, fecho o timer. Quanto tempo deu? Tantos dias, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. O que eu vou ter que fazer? Uma reunião. Pessoal, vamos lá, o indicador tal, deu tanto número. O que eu tenho que fazer para reduzir isso no próximo mês? Quais foram os problemas que fizeram esse número esticar, aumentar? E aí você faz um brainstorm, nome muito chique para falar, todo mundo dando ideia. Todo mundo vai dando ideia. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Vamos anotar? Vamos anotar. Anota. Vamos fazer um PDCA aqui. Vamos planejar uma melhoria. Vamos treinar o pessoal. Vamos executar essa tarefa. E depois de executar por um período, vamos avaliar isso para saber se atingiu a minha redução daquele meu indicador. Tem indicadores que você vai querer que aumente, tá? E assim vai. Tudo bem, pessoal? Então isso é muito importante e vocês têm que encontrar a forma de aplicar na empresa de vocês, para os tripulantes, para o pessoal da manutenção, para o pessoal do escritório. E o gestor daquele departamento monitora os indicadores daquele departamento. O gestor da operação vai trabalhar com os indicadores da operação. O gestor da manutenção, o chefe de manutenção ou o líder de manutenção vai cuidar dos indicadores da manutenção, seguindo sempre normas, procedimentos, tá? Mas tudo isso só vai funcionar se a sua liderança, se os seus colaboradores forem desenvolvidos, tá? As pessoas precisam ser treinadas, precisam ser capacitadas. Nós, como empresários, precisamos capacitar as pessoas e capacitar elas em várias formas, tanto na técnica. Se eu estou lá com o pessoal de manutenção, eu preciso ter um bom mecânico, um bom torneiro, um bom soldador. Eu preciso dar capacitação para ele. E depois eu preciso cobrar o resultado desse treinamento para ele. Eu preciso saber dar feedbacks. Feedback, pessoal, às vezes a gente tem até, algumas pessoas olham com maus olhos, porque acham que feedback só é problema, né? Às vezes é, mas às vezes não. Existem os feedbacks positivos e os feedbacks negativos. Mas o colaborador precisa ter clareza. Ele precisa ter clareza da onde a empresa está caminhando para o ponto B,
entender que a minha atividade como colaborador contribui para o andamento de toda uma cadeia dentro da empresa para chegar no meu ponto B. Que a minha função, por mais simples que seja, de uma forma ou de outra contribui com a missão da empresa e contribui com a visão da empresa, aonde a empresa quer chegar. Quando eles têm clareza, estão capacitados, quando tem indicadores, quando tem metas, a coisa começa a mudar de figura. Você começa aí a mudar a cultura da sua empresa. E claro, também, muito importante, principalmente para a liderança, desenvolvimento emocional. É entender, trabalhar sob pressão, tá? É não agredir, é saber conversar, é saber entender, saber escutar, que isso falha muito nas pessoas, Os líderes, eles são a grande peça do tabuleiro. É ele que transmite a mensagem. Um líder que ele não atende esses requisitos, ele é um líder incompleto, digamos assim. E esse líder incompleto pode destoar, dar um desvio na sua empresa, pode causar um problema, porque não está sabendo replicar a mensagem, não está sabendo lidar com os colaboradores, tá? Um líder integral, ele precisa entender o cliente, ele precisa estar atento às demandas do cliente, às necessidades, colocar o cliente acima de tudo. Um líder, ele também precisa entender que colaboradores são pessoas que às vezes estão num ponto bom, às vezes estão num ponto ruim. Precisa entender, precisa saber conversar, precisa saber ensinar. Eu falo para todo mundo lá na minha empresa que ensinar, educar, é uma coisa muito constante. Você precisa estar educando e ensinando a mesma coisa vários dias. Isso é uma função de delegar, Delegar, o que é delegar? É passar uma atividade para uma outra pessoa, Você contrata uma pessoa, aquela pessoa precisa aprender aquela atividade, você precisa lá ensiná-la. E é igual a educar uma criança, Você vai lá, você precisa ensinar a criança a escovar os dentes, para ela criar autonomia, independência. Você vai, explica, dá todo o beabá. Escovar os dentes é importante por isso, para não dar cárie, para o dente não ficar feio, sujo, nem amarelo. Depois você não vai ter dor de dente, Movimenta para cima e para baixo, para um lado para o outro, e vai e volta, Você acha que no outro dia essa criança vai lá fazer tudo isso sozinho? Por vontade livre, espontânea vontade dela? Não vai, tá? No segundo dia você tem que estar lá de novo. Vamos lá, filho! Escova o dente, pra cá, para um lado, para o outro, aqui, cá. No terceiro dia a mesma coisa, no quarto também, na semana seguinte também. Até que você começa a perceber que ele está começando a fazer tudo certinho. E aí um dia você não vai mais estar lá presente. No segundo dia você não está mais. Aí no terceiro você só fala, filho, escova e vem me mostrar. Escova e vem me mostrar. Aí você já passa 2, 3 dias sem ver. 4, 5 dias sem ver. E aí pronto, você educou a sua criança. Você educou o seu colaborador. Então você tem que fazer isso. Tá? Você tem que, é assim que você pensa nos seus colaboradores. O líder integral precisa entender as demandas da empresa, as necessidades da empresa, aonde a empresa quer chegar. Ele precisa entender que a empresa precisa lucrar, precisa mitigar riscos, e ele tem que fazer essa salada mix, Tem que entender o cliente, o colaborador, a empresa, e ele tem que entender de si próprio, das suas deficiências. Ele tem que entender que há momentos que ele está bem, que há momentos que ele está ruim. Ele tem que entender que às vezes ele é explosivo e às vezes não, e tem que trabalhar isso. Ele tem que saber quando é a melhor forma dele falar com aquele colaborador. Tem colaboradores que são mais auditivos ou que são mais visuais. Como é que eu posso transmitir melhor essa informação para ele? Então, o líder integral, ele precisa ter conhecimento, domínio da comunicação,
tem que se conhecer, tem que ter um desenvolvimento emocional para poder ser um líder integral, tá? E com isso as coisas começam a funcionar bacana. Você tem a sua missão, você tem o seu ponto B, a sua visão, e você tem os seus líderes treinados, prontos para divulgar a mensagem e caminhar com você aonde a sua empresa quer chegar, no seu ponto B. Aí problemas como certificado vencido, embarcação não pode navegar, a balsa já está carregada e eu estou sem certificado, começa a deixar de existir. Por quê? Se você coloca um procedimento em que você se antecipe, você tem líderes que conseguem cobrar isso dos seus colaboradores, educar, mostrar a importância do trabalho deles, e começa a se antecipar as demandas, problemas de não cumprir a exigência começam a deixar de existir. A certificadora não quer emitir certificado porque não cumpriu a exigência, acabou o prazo. Isso começa a deixar de existir, tá? E aqui eu trouxe uma planilha de um curso que eu estou fazendo, que é o curso de VET, muito legal, tá? Aqui ele montou um plano de ação em cima das exigências do VET. O VET, pessoal, é Norman 2 e mais toda aquela lista de regulamentos que eu mostrei, ele atende tudo, tá? Eu já vi exigência de VET de trocar a maçaneta do guarda-roupa da tripulação. Olha no nível que o VET chega, porque ele tem no VET uma norma que pensa no bem-estar e saúde da tripulação. Então, de alguma maneira, aquele inspetor de VET colocou uma não conformidade por conta disso, por causa da maçaneta e da fechadura do guarda-roupa do tripulante, e muitas outras. Tá errado, não tá? Para o VET está certo, e eu acho que para nós deveria estar todo mundo pensando como certo. Afinal de contas, os tripulantes são pessoas essenciais na navegação, senão sua embarcação não sai, ou se sai, vai saber o que ele pode aprontar durante o caminho, né? Então, temos que olhar cada vez mais de forma humana para isso, né? E bom, voltando aqui para a planilha, olha uma sacada que eu vi aqui, né? Nada mais é do que a exigência, o prazo que foi dado, os comentários, o que eu vou fazer para resolver isso. Isso aqui é uma planilha para o pessoal da manutenção da empresa, tá? De uma forma que eles pegam o relatório da certificadora, ou do VET, ou de qualquer outro órgão, né? Relatam, mapeiam, tá? E isso se torna informação armazenada. A empresa vai adquirindo bagagem e guardando para aquilo. E a grande sacada de todas é a última coluna aqui, ó, que é uma prática deles. A minha embarcação A recebeu a seguinte não conformidade, O que eu vou fazer aqui de prevenção para não acontecer mais nas outras? Então eu pego a minha conformidade X da embarcação A e já vou mapear toda a minha frota que tem aquele mesmo problema, e antes mesmo da vistoria eu já vou cumprir aquele requisito, né? Uma sacada simples. Planilhou, desenhou, escreveu, checklist, dá o treinamento para alguém dentro da empresa que possa fazer essa vistoria antecipada, essa inspeção, essa análise. Vai lá, mapeia, nós temos essas ações preventivas para fazer. Já dá uma olhada em todas as embarcações conforme vai chegando no porto ou na região da manutenção e já vai antecipando isso. Gostou, né, Alexandre? Simples, planinho de ação, tá, pessoal? Isso é gestão. Vai estar no procedimento da empresa de vocês. Vocês criam um procedimento em que toda vez que você tem uma vistoria, você tem que alimentar essa planilha, e depois você cria um outro procedimento, ou até o mesmo, de que toda embarcação que chegar,
você tem que dar uma olhada nessa lista de plano de ação que vocês estão mapeando. Na hora que o historiador for lá, está zerado. Outra, criar lista, checklist para a tripulação. A tripulação tem que ser responsabilizada, não ser responsabilizada, falei a palavra errada, mas se responsabilizar pela manutenção da embarcação durante a viagem, para deixar a embarcação em ordem. Nós temos que monitorar qual é a equipe da tripulação que é mais eficiente e qual é a menos eficiente, qual é a mais problemática e menos problemática. Indicador. A cada viagem vou lá e faço um checklist, gerou tantas não conformidades, tantos probleminhas, essa equipe nota tal, a outra nota tal. E aí, turma, vamos sentar aqui. O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para na próxima viagem reduzir esse item de não conformidades? Cultura, trabalhando cultura, processo, e assim vai. E essa é uma planilha de ação aí bem legal que eu vi, achei legal trazer para vocês, tá? E a Record pode ajudar em alguns indicadores, tá? Há 1 ano e meio nós estamos usando um novo sistema na nuvem, que nós estamos dando acesso agora aos nossos clientes, em que traz alguns indicadores, tá? Então, por exemplo, eu tenho a indicador aqui, ó, nesse primeiro quadrante, não está dando para ler direito, mas é um quadrante de vencimento. O que eu tenho de documentação para vencer nos próximos 6 meses? Eu tenho ali um indicador. Vamos reduzir? Vocês sabem que todas as janelas duram 6 meses. O que eu posso fazer ali para me antecipar as vistorias, né? E reduzir esse indicador, porque indicador de vencimento alto quer dizer muita vistoria para fazer. Muita vistoria para fazer é muito problema. Por quê? Pessoas vão ter que se dispor do seu tempo, da sua energia para acompanhar os vistoriadores, para depois fazer uma manutenção, né? Então vamos reduzir isso. E se esses vencimentos começam a ficar apertados, né? Por exemplo, aqui já é de 1 mês, vencimentos de 1 mês, e aqui são vencidos. Então o gerente, o gestor da navegação abre lá o sisteminha e verifica: a minha frota, eu tenho tantas embarcações vencidas. Opa, embarcação com documento vencido, e se eu precisar navegar amanhã? E se arruma um frete daqui para amanhã? Como resolver isso? Então você tem, como gestor, um indicador que mostra como que está a documentação da minha embarcação, tá? Outras aqui embaixo. Quais são as não conformidades? Quantas não conformidades eu estou tendo no geral na minha empresa, nas minhas embarcações? Tem tantas a vencer, tem tantas vencidas, tá? Eu não consigo mais ler aqui, mas são não conformidades. Esses 4 quadradinhos aqui, eu acho que é a vencer em 90 dias, outro é a vencer em 30, os outros são vencidos, tá? Então, manutenção, o que está acontecendo aqui? Tem um monte de não conformidades em aberto. Vamos eliminar isso? Indicadores. Então aí você não precisa criar planilhas. Tem aqui no nosso site, tem aqui no nosso sistema para quem é nosso cliente, tá? O que mais? Aqui nesse sistema também tem uma tela de vencimentos, tá? Então aqui todos os documentos que estão para vencer, você filtra. Luizinha? Quero Luizinha, não tem Luizinha, né? Só voltar aqui, pessoal. Lista de vencimento, de documentos a vencer. Eu quero saber tudo que vai vencer nesse mês. Eu quero saber tudo que vai vencer no mês seguinte. Eu quero saber tudo que vai vencer daqui 3 meses. Coloca ali em cima a data do filtro e aí embaixo vai aparecer a listagem. Ou são essas embarcações, são esses documentos. Pessoal, vamos nos organizar para a gente já eliminar isso? Ou coloca o nome da minha embarcação, tem um comboio chegando, lista o nome das embarcações aqui
limpa o filtro de data. O que está para vencer? Se é que tem para vencer. Vamos já fazer as vistorias, vamos agendar, porque quanto mais você se antecipar a isso, menos dor de cabeça você vai ter. Menos apagar incêndio da pergunta inicial você vai ter que apagar. Por quê? Porque você está se antecipando, tá? O que nós temos no nosso sistema também? Tudo que está em aberto, no sentido de não tem certificados definitivos ainda, eles estão ainda na fase de condicional e provisórios, ou seja, ainda está rolando análise de plano, ainda está tendo que fazer vistorias, tá? E aqui, ó, nessa parte em processo, eu consigo ver os agendamentos das vistorias, os agendamentos das análises e acompanhar. Então eu não preciso mais ficar ligando na Record para saber como é que está a situação da minha embarcação. É só abrir o sistema. Abre o sistema, eu sei que ó, a vistoria está agendada para tal dia, a análise de plano está agendada para tal dia, está com o analista tal. Quando esse analista termina, conclui, quando a vistoria é realizada, esse processo muda de fase, porque se a vistoria foi realizada, tem um relatório com pendências, com não conformidades, com exigências. O armador precisa corrigir. Então o que eu tenho, ou eu, gestor, gerente, empresário, o que a minha equipe precisa resolver? Eu tenho uma tela que mostra todos os projetos que estão em aberto, todas as pendências, relatórios de não conformidades em aberto, que o cliente, o armador, precisa cumprir. Então eu, como empresário, olho uma tela dessa, eu sei que eu posso falar com o meu chefe de manutenção ou com o pessoal responsável pela navegação e falar: pessoal, essas embarcações não podem ficar assim, eu preciso delas com o definitivo, porque eu tenho navegação para fazer de viagens de 4 meses, 5 meses, 3 meses, que seja a quantidade do tempo da vistoria, mas eu não posso ter isso. Pessoal, qual é a data que vocês me dão para cumprir essas exigências? E é assim que se trabalha processos, metas, indicadores, tá? Depois ali o último, né? É toda a documentação de certificados e relatórios e licenças que a sua embarcação tem. Então você não precisa mais ficar abrindo pasta por pasta via física, vendo se está convalidada, se não está. Abre o sistema no celular, consulta o nome da embarcação, vai lá ver o CSN, se tem janela, se não tem aberta. Vocês conseguem abrir e visualizar o certificado digitalmente. Hoje a capitania despacha via digital, né? Tudo aqui. Não precisa mais pastas, não precisa mais arquivos, não precisa mais papelada, tá? Tudo nesse sisteminha que a certificadora Record disponibiliza gratuitamente para todos os nossos clientes, tá? Pessoal, falamos aqui sobre compliance, né? Entendemos um pouquinho o que é compliance, mas se eu não tiver um cara de compliance com a cultura desenvolvida, com engajamento, com comprometimento, não adianta ter compliance. Falamos sobre os riscos, sobre a certificação naval. Se essas pessoas não tiverem um conhecimento sobre as normas, capacitadas, treinadas, com indicadores, com metas, também não adianta nada. Por isso então falamos também sobre cultura, falamos sobre a liderança, que é o que vai passar a mensagem da nossa missão, da nossa visão, dos nossos valores para toda a empresa. Falamos da importância do desenvolvimento, dos processos, das metas e dos indicadores. E com isso, eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado a todos. Se alguém quiser perguntar, fiquem à vontade. QR Code é para acessar meu LinkedIn. Se alguém pode me conectar lá, tá? Aqui tem os endereços da rede social da Record, tá? Fiquem à vontade aí. Muito obrigado. Alguém quiser perguntar alguma coisa, só dá uma levantadinha na mão. Show.